Você já ouviu falar em lúpus? É uma doença sem cura e de origem desconhecida que desequilibra o nosso sistema imunológico e agride gravemente os músculos, os órgãos e até os ossos. A falta de estatísticas prejudica o devido tratamento que pacientes, que na maioria são mulheres em idade fértil. É o que mostra a reportagem de Ana Paula Neves. A apresentadora Astrid Fontenelle foi recém-diagnosticada com lúpus e está em tratamento. A cantora Lady Gaga também tem a doença. Somos formados por milhões de células. Algumas delas, os glóbulos brancos, são responsáveis pela proteção do organismo. Combatem vírus e bactérias que podem prejudicar a nossa saúde. Em pacientes com lúpus, os glóbulos brancos sofrem alguma alteração repentina e passam a combater as células saudáveis, destruindo músculos, órgãos e até os ossos. Giovana parecia ter uma saúde de ferro, jamais ficou gripada ou com febre até os 8 anos de idade. A mãe falava orgulhosa do quanto a menina era resistente a doenças. De repente, tudo mudou. Eu tinha acabado de chegar de uma excursão, e aí eu estava jantando e quando eu não conseguia mais levantar da mesa. Ela se queixou de dores nas articulações, joelho, cotovelo, não podia mexer e parou de andar de repente. Então nós procuramos hospitais e até que diagnosticaram lúpus. Mas o que causa o lúpus? A medicina ainda procura essa resposta. Sabe-se até agora que a predisposição genética, alterações hormonais, alguma infecção grave e até mesmo a exposição exagerada à luz do sol podem provocar um desequilíbrio nas células de defesa do nosso organismo. A atividade da doença muitas vezes ocorre depois da paciente se expor ao sol, a radiação ultravioleta. Então, nós já sempre falamos, paciente com lúpus eritematoso sistêmico não deve se expor ao sol. O lúpus não é contagioso, é sim uma doença crônica para a vida inteira e ainda sem cura. Daí a importância do acompanhamento de um médico reumatologista. O tratamento para isso significa darmos uma medicação que vai diminuir a resposta imunológica, o que traz como consequência também um risco maior de infecção. O medicamento não atua somente nos glóbulos brancos alterados ou em excesso. O remédio diminui a produção total de anticorpos. Assim, todo o sistema de defesa do corpo fica debilitado e o paciente mais vulnerável à doença. Como tem altos e baixos, Giovana está acostumada a olhares curiosos e a perguntas que nunca ficam sem resposta. Quando eu estou de chapéu ou quando eu estou com a imunidade baixa, eu estou com a máscara, aí pergunta, né, o que eu tenho, por que eu estou inchada e tudo. Aí eu explico, é por causa do lúpus, aí eu explico também o que é o lúpus. Giovana ficou doente na infância, caso raro. Em geral, o lúpus afeta mulheres entre a primeira menstruação e a menopausa. 90% dos pacientes são do sexo feminino, segundo a reumatologista da Universidade Federal de São Paulo. Não existe um único exame de sangue que seja altamente sensível e, ao mesmo tempo, altamente específico para o lúpus. E é por isso que tem que se conhecer a doença para fazer o diagnóstico. O grupo está reunido para se ajudar. Eu tenho lúpus há 19 anos. E descobriu assim, que as mãos ficam roxas e pálidas, assim por causa do frio. No começo foi isso. Mas depois foi atacou as articulações, tudo, via toda inchada. Uma vez por semana, a Associação Brasileira Superando o Lúpus abre as portas para encontros como esse em São Paulo. Como eu não tenho assim, ajuda da família, aqui eu estou vendo assim, que eu vou ter como a família ajuda de muitos que têm o mesmo problema que eu tenho e até mais. Eni e Carlos são os fundadores. Os dois têm lúpus e perceberam que muitos pacientes se isolavam do mundo em vez de enfrentar a doença. Criaram o site e, em seguida, montaram essa sede na capital paulista. É difícil estar convivendo com o lúpus, né? E se nós, nas trocas de experiência, nos ajudarmos, a convivência vai ser melhor. Aqui na cidade de São Paulo, a gente conseguimos a distribuição do protetor solar. Ele deixou de ser um cosmético do governo e passou a ser uma medicação que para nós é uma medicação. Os pacientes precisam de muito mais. O governo brasileiro nem sabe quantas pessoas têm a doença. Como faltam estatísticas, o tratamento do lúpus em hospitais públicos e particulares é deficiente. Temos dificuldade em conseguir medicações, em algumas delas, então vai ser uma
um pedido importante ao Ministério da Saúde que olhem por esses pacientes.